abrir a Bíblia lá. Só que, antes da gente ler o texto, eu queria só relembrar vocês para quem que Lucas escreveu. O livro de Lucas é um livro muito interessante, porque ele foi escrito por meio de uma pesquisa. Então, se você abrir lá em Lucas 1, ele diz assim, ó, 1:1. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministro da palavra, igualmente a mim pareceu-me bem, depois de cuidada investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Então, Lucas fez uma pesquisa para escrever diretamente com as pessoas que tiveram a ver com esses eventos. Isso aí é importante a gente entender que ele estava escrevendo para Teófilo. Então, o foco dele era mais para gregos. Era para gregos que ele escrevia. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque a mesma passagem, às vezes, está em outros evangelhos. E uns são mais, vamos dizer assim, mais aprofundados, contam mais detalhes. Outros contam não tantos detalhes, porque o pastor... como que é o nome dele? José Humberto, que foi diretor lá da editora, ele disse que os evangelhos são como, por exemplo, os vitrais. Quando o sol bate no vitral, é o mesmo sol que está batendo nos vitrais, não é? Mas as cores que reflete embaixo são diferentes, porque passou pelos vidros. Então, o Senhor usou homens, nas suas capacidades, para escrever da forma que ele queria que escrevesse. E aí você vai ver que no primeiro capítulo de Lucas, o que ele vai tratar? Bom, ele começa com o nascimento de João Batista, né? Então, ele fala, olha, o primeiro capítulo fala muitas coisas, mas ele fala do nascimento de João Batista, diferente de Mateus, ele começa de outra forma. Ele começa com o nascimento de João Batista. No capítulo 2, o nascimento de Jesus, que é anunciado no capítulo 1, mas é no capítulo 2 que vai descrever o nascimento de Jesus. No capítulo 3, ele fala do batismo. Tá vendo como é rápido os eventos de Lucas, né? Jesus nasceu, e aí ele já está indo lá para o batismo de Jesus no Rio Jordão, não é? E no capítulo 4, ele descreve a tentação de Jesus. Agora, olha que interessante no capítulo 4. Se você pegar aí no 4:16, eu vou ler para vocês, ó. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Uma coisa importante da gente notar aqui, tem uma revista da editora que chama Jesus no Antigo Testamento. Vai mostrando as profecias do Antigo que se cumprem no Novo. E ele era um nazareno. Foi criado em Nazaré, né? Mas aonde que ele nasceu? Em Belém, porque também é uma profecia que ele nasceria em Belém. Então, você vê que Jesus veio cumprir tudo que foi dito sobre ele e cumprir toda a lei também. E aí diz que ele estava lá em Nazaré. Em Nazaré, vou mostrar para vocês onde que era Nazaré, gente. Ó. Esse mapinha aqui é da editora Cristã Evangélica para criança. Só uma parte do mapa. Mas olha que interessante. Esse aqui que é o laser. Ó, eu não enxergo bem, gente. Mas Nazaré... Vocês estão enxergando Nazaré aí? Está enxergando, amor? Aponta Nazaré, então, para mim. Olha lá, ó, é isso. Olha lá, ó, tá vendo Nazaré? É na Galileia, né? Ali é Nazaré, ele tá por ali. Aponta para aquele laguinho lá em cima, amor. Melhorou, gente. Ali é o laguinho onde vai tudo, lagão, né? Que é gigante. Onde tudo vai acontecer no capítulo que a gente vai ler agora. Então, Jesus estava ali em Nazaré, e o que acontece é em volta desse mar. Que chama Mar da Galileia, mas era um lago, na verdade, né? Agora, olha que interessante. Ele estava ali, e o que ele faz no versículo 18? É quando ele anuncia que ele é o Messias. Então, ele está ali, ele vai para uma sinagoga, pega o livro e ele lê, versículo 18.
o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres e tudo mais. O que ele está citando aqui? Vocês sabem que profecia que ele está citando aqui? Isaías 61. Então ele pega o livro e fala, hoje está se cumprindo o que Isaías falou, há 700 anos atrás. Eu sou o Messias. Aí você pensa, nossa, eles ficaram super felizes com isso? Não, diz que não gostaram muito disso. Porém, o que acontece? No versículo 28, todos na sinagoga, isso lá em Nazaré, ouvindo essas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. E Jesus foi para Cafarnaum, cidade da Galileia, que é também ali em volta do lago ali, do Mar da Galileia. E no sábado ele ensinava as maravilhas com a sua doutrina. As pessoas ficavam maravilhadas com o que Jesus ensinava. E aí, quando a gente chega aqui no capítulo, deixa eu voltar, no 38, Jesus faz a cura da sogra de Pedro. Está vendo aqui? Deixando a sinagoga, versículo 38, Jesus foi para a casa de Simão. Ou seja, Jesus já sabia quem que era Pedro. Foi para a casa dele. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e passou a servi-lo. Aí o que aconteceu? Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos. Por que é ao pôr do sol que os que tinham enfermo tem esse detalhe de ir ao pôr do sol? Porque possivelmente eles não poderiam fazer isso antes, né? Porque eles têm lá o dia que eles guardam, que é o sábado. Então, ao pôr do sol, todos que tinham enfermos com diferentes tipos de doença, os trouxeram a Jesus. E ele curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios gritando, você é o Filho de Deus. É incrível quando eu li isso. Os demônios reconhecendo, você é o Filho de Deus. E a Bíblia fala que até os próprios discípulos demoraram um pouco para entender, queriam seguir Jesus, mas demoraram um pouco para entender. Mas os demônios já sabiam que ele era o Filho de Deus. Eles, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Não era o momento de se revelar totalmente. Aí, quando amanhece, Jesus saiu, foi para um lugar no deserto. As multidões o procuravam. Mas a multidão procurava muito por causa do quê, gente? O que vocês acham? Queriam ouvir, né? Ele falar, mas também por causa dos milagres. É lógico, eu também faria a mesma coisa, não estou condenando eles, não. Não é? Acabei de falar que a Cláudia passou por um problema oncológico. Uai, se eu estou naquela época, eu teria procurado, levado ela e falei, Senhor, cura, né? Mas eles buscavam. E aí, ele diz o seguinte, olha que interessante, no capítulo 42, as multidões o procuravam, foram até junto dele, não queriam deixar que ele fosse embora. Mas Jesus está dizendo o seguinte, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que fui enviado, e pregava nas sinagogas da Judéia, certo? Está falando que ele também pregava nas sinagogas da Judéia. Jesus vai para a Judéia, no 44. Mas no capítulo 5, ele está de volta a Cafarnaum. E Cafarnaum tem uma coisa interessante, porque tem uma profecia sobre Cafarnaum também. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Ele volta para Cafarnaum. Quem que morava ali naquela região? Pedro. 7 dos apóstolos foi mais ou menos nessa região que foram chamados. E a Bíblia fala, numa das profecias, eu devo ter anotado aqui, que Cafarnaum vai brilhar uma grande luz. Cafarnaum não. Na região ali da Galileia vai brilhar uma grande luz. Eles estão falando do ministério de Jesus, que foi várias coisas aconteceram ali em Cafarnaum, ali na Galileia. Olha que interessante. Esse aqui é o Mar da Galileia. Que bonito. Uma parte, né? Porque o Mar da Galileia é grande. Mas é uma parte do mar. Ele tinha também o nome, não só de Mar da Galileia. Ele tinha também o nome de Lago do Genezaré.
Zerê. Eu vou ver aqui direitinho. Então, o que acontece? Genezaré. Eu tenho um problema de trava-línguas. Aí, esse era o lago de Genezaré, que é também chamado. Lucas, aqui, se você olhar no capítulo 5, ele chama de lago de Genezaré. Mas a maioria chama de Mar da Galileia. Quer dizer assim, é o mesmo ambiente. Claro que deve ter os lugares certos, porque é um lugar grande, onde aconteceu cada coisa. Mas quando fala Mar da Galileia e Lago de Genezaré, é mais ou menos no mesmo ambiente. Então, o que acontece? Ele vai para esse lago. Olha que bonito, parece calminho, né? Mas é aí que teve a tempestade, que Jesus acalma, porque os discípulos estavam lá pescando. Então, é um lugar, nós vamos ver agora, ó. Aqui está a profecia, que eu estava tanto falando, eu até botei escrita. Isaías 9, de 1 a 2, se você quiser abrir lá depois, eu vou ler para vocês. Olha que interessante essa profecia falando da Galileia. Mas a aflição do que estiveram sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e de Naftali. Essa tribo de Zebulon e Naftali fica justamente, o lago está aqui. Está vendo o lago? Onde está Galileia ali. E até depois é a tribo de Naftali acima e de Zebulon quando foram divididas as tribos. Então ele está falando deste lugar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e de Naftali, mas no futuro ele tornará famosa essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica no lado leste do Rio Jordão. Isto é, a Galileia dos pagãos, que é para cá, o lado leste, tá vendo? Que é a Galileia dos pagãos, do mar Mediterrâneo que está aqui até lá. E o que vai acontecer nesse lugar? Isto é, a Galileia dos pagãos. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. É uma profecia dizendo que o Salvador estaria ali. E é interessante a gente ver que essa profecia se cumpre em Jesus, porque grande parte do ministério dele, ele faz ali. Milagres, é onde ele chama os discípulos, ele faz nesse lugar, que é na Galileia. Bom, aí vamos pensar como a gente está falando de um lago onde estavam alguns pescadores, onde estava Jesus, e a gente vai aprender agora, é importante a gente entender como que era a prática da pesca nesse lago. Né? Porque a gente vai ler daqui a pouquinho o texto que diz que ele vai se tornar pescadores de homens. Então vamos entender o lago para a gente poder ler o texto já com bastante informação na mente. Olha que interessante. O lago de Genezaré é de água doce, né? É um lago rico em vegetação. Em volta dele tem vegetação, no fundo dele tem vegetação, e se tem vegetação tem muito peixe, né? Então é um lugar bom para pescar. Outra coisa, ele tem 20 quilômetros de comprimento e 11 de largura. É grande. Ele fica num vale, porque esse lago de Genezaré, ele é 210 metros abaixo do nível do mar. Olha que coisa. Então, o mar Mediterrâneo está aqui, ele está aqui embaixo, né? E antes de chegar nele, se você vir do Rio Jordão, deixa eu voltar do Rio Jordão ali, ó. Tá vendo o Rio Jordão? É aquele risco que vai do Mar Morto, ó, Mar Morto, Rio Jordão, o lago, né? Zebulon era aqui, Naftali era aqui, e aqui ele fala que Deus vai trazer luz do Mediterrâneo, que é aqui até a Galileia aqui dos pagãos. E aqui, que é o lago que eu estou falando, que é o nível abaixo do mar, 210 metros abaixo do mar, é aqui. Se você vier do Rio Jordão, o que acontece? Aqui, ó, tá vendo essa parte? Ela é toda rochosa. Por isso que quando Jesus vai orar, ele está lá orando no monte e ele vê lá embaixo o pessoal no lago, naquela passagem da tempestade. Então é um lugar rochoso. Qual que é o problema dele ser rochoso? É que parece um lago calminho. E tá vendo? Mas, por exemplo, quando baixa, rodeado por costas rochosas e o Monte Hermon, que vocês viram lá, ó, que tem até gelo, tá vendo? Lá no monte, ó, essa parte aqui, tá vendo? Então, qual que é o problema disso? É que
quando os ventos gelados que saem desse monte, eles agitam o mar, que chama Mar da Galileia. Então, por isso que aquela tempestade que eles estavam no mar, né, que Pedro fala, Senhor, se é o Senhor me chama, estava aí nesse, sei lá, se era um vento gelado, ou as temperaturas vindas das montanhas também agitam o mar. Ou se for quente ou se for frio, agitam esse mar, que parece aparentemente calmo, e de uma hora para outra ele fica agitado. Tanto que os discípulos estão lá no meio do mar, e aí se agita tudo. Se eles soubessem que já estava agitado antes, eles não iam para o meio do mar, né? Então, de uma hora para outra. Outra coisa, a pesca lá é noturna. Eles geralmente pescam à noite, porque eles sabem que a noite é o melhor horário para se pescar. Então, os pescadores à noite pescam. E como que eles pescam? A maioria, às vezes, quando tem que pegar muito peixe, são 2 barcos. Estava pesquisando sobre isso. Um barco aqui e o outro barco ali, e eles põem as redes como se fosse cercando os peixes. Aí pega por baixo aquele monte de peixe. A gente vai ver hoje que quando eles pescaram, com um barco, teve que chamar o outro barco para vir, porque não cabia tudo num barco. Então, e é rico em vegetação, tem muitos peixes. Que tipo de peixe que eles tinham lá? Tilápia. É tilápia, né, gente? Que fala? Tilápia, até botei uma foto dela aí. Porque é um peixe que até a gente come, né, por aqui. Outra coisa, quando acabava a pescaria da noite, de manhã, eles ficavam na beira ali do lago, né, do Mar da Galileia, e consertavam, limpavam as redes e consertavam, porque a rede era um negócio caro. Então, às vezes, por causa do peso dos peixes, ela podia se partir. Então, toda vez que acabava a pesca, os pescadores iam lá, costuravam a rede, limpavam a rede, deixava pronto para a próxima pesca. E é nesse contexto aí que a gente vai ler o capítulo, tá? Esse aqui, ó, depois eu mostro para vocês. Então, vamos lá, eu vou ler com vocês. Eu vou ler uma vez inteiro, presta bastante atenção na leitura e depois a gente vai versículo por versículo. Diz assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Uma versão diz até que se acotovelavam, porque eles queriam muito ouvir. Você imagina você estar sedento, né? É o que o pastor estava falando hoje lá, que ele gritou pedindo, estava perdido. Imagina você sedento. Eles se apertavam para ficar mais próximos de Jesus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Então era de manhã. Os pescadores estavam lá, tinha passado a noite inteira pescando, desembarcaram e estavam arrumando as redes. Entretanto, num dos barcos, que era de Simão Pedro, né, que depois Jesus chama de Pedro, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão, Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que foram os outros discípulos, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. Agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Agora vamos por partes. Nós já vimos como era o lago onde Jesus estava. No versículo 2, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado, estavam lavando as redes. Então a gente viu que eles trabalharam a noite inteira. E não pegaram nada. A gente vai ver mais para frente que Pedro falou, noite inteira. Você imagina, gente, ficar à noite num barco. E o barco, tá vendo isso daqui, ó?
esse barco aqui? Esse barco foi capturado em 1985 nesse lago, no Mar da Galileia. Ele está aos pedaços, né? Mas eles colocaram ali uma armação para segurar ele e descobriram que ele estava afundado ali há 2.000 anos. Porque, por mais que seja questionável, eles usam carbono 14 lá para ver a idade, né? Então, era um estilo de barco, a gente imaginava que era um barco grandão, né? Mas esse barco em específico aí era um estilo. Pode ser que o barco, esse aí não é o barco de Pedro, né? Mas pode ser que tivesse um barco maior e tudo mais. Mas esse é um dos estilos dos barcos que tinham lá na época. E a Bíblia fala, no versículo 3, que ele se sentou. Olha que interessante. A postura dos professores judeus não é ficar em pé quando ensina, é ficar sentado. Interessante, né? Eles se sentam. Também porque deve ser demorado o ensino deles. Né? Não deve ser um negócio assim igual o nosso de 1 horinha. Deve ficar ali, ó, igual na África, gente. Eu fui para a África. O culto da África é muito legal. Um dia eu vou trazer para vocês verem aqui, porque eu tenho filmagem. Vai entrando, todo mundo da igreja entra pelo meio, num dos cultos que eu vi. E as mulheres entram dançando, os homens entram dançando, vem todo mundo. E é legal porque na hora da oferta, acho que eu já falei isso, tem um lugar aqui para eles colocarem oferta. Tem gente que trazia oferta de grãos. Tinha gente que vinha, trazia uma moedinha. Mas todo mundo saía em fila do banco e ofertava alguma coisa. Todo mundo. Era por bancos, assim, ó, saía e ofertava. E uma moedinha que fosse, eles ofertavam. Ou, se não tinha nada, ofertavam. Eu não tenho certeza disso, porque eu estava atrás do púlpito, então eu não tenho certeza. Mas eu creio que até mesmo gente que não tinha nada para ofertar, parou na frente, fez uma oração e voltou a sentar. Não sei o que ele está ofertando ali. Mas eu não tenho certeza do que eu estou dizendo, porque como eu estava atrás, eu falei, nossa, mas será que ele vai pôr alguma coisa? Eu não vi colocando, então eu imagino que não colocou nada. Mas eles vinham e ofertavam. É um culto muito grande e com muita oferta. Pode ser que lá também era um culto maior, então eles ensinam sentados. Agora, olha que interessante o versículo de 4 a 5. Olha que interessante. Jesus, então, senta no barco para poder falar. E a turma fica na praia, que está ali, né? E ele vai, não diz aqui o que é que ele falou, mas ele dá os ensinamentos dele. Ele pede para Pedro, no barco de Pedro que ele vai, para afastar um pouquinho. E ele senta no barco e fala. E as pessoas, porque as pessoas se acotovelavam. Então, era uma maneira de todo mundo conseguir ouvir ele. Aí, olha o que ele fala, versículo 4 e 5. Ele fala assim, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Vamos pensar comigo aqui. Primeiro, eles tinham pescado quanto tempo? Noite toda. Depois de pescar a noite toda, o que eles fizeram? Arrumaram as redes. Passaram um tempo ali. Aí, depois disso, o que eles fizeram? Escutaram Jesus, que deve ter falado um bom tempo, porque ele ficou sentado falando. Isso é conjectura, eu não sei quanto tempo que Jesus explicou, mas ele estava sentado. E então, eles deviam estar cansados de passar a noite inteira, tentado e nada. E aí Jesus pregou, e aí vem o Senhor dizendo assim, acabou a pregação, o verbo que é usado aqui diz que é imediatamente, acabou a pregação, o que ele fez? Ele falou, leve o barco para o lugar mais fundo do lago. Gente, o lugar mais fundo do lago é no meio desse lago. Esse lugar tem 43 metros a 45 metros de profundidade, esse é o lugar mais fundo. Ele falou, leva o barco para lá, lança as redes de vocês para pescar. E aí, no versículo 5, o que Pedro fala? Em resposta a Simão, Pedro disse, vamos ler? Todo mundo, vai, bem forte. O que ele disse? Mestre. Eu
achei um comentário tão interessante, porque você já viu, Pedro tem uma característica diferente, né? Ele é um cara meio bruto às vezes, de muita fé às vezes. Ele tem uma personalidade forte. Mas é engraçado que ele não duvida, entre aspas, mas ele dá uma cutucada. E eu achei bacana esse comentário aqui, porque eu fiquei pensando sobre isso. Olha que interessante. Há talvez uma repreensão subentendida nessas palavras de Pedro. Olha, tentamos a noite inteira, mas tá bom, o senhor falou, tá falado, nós vamos. Pode ter ali uma repreensão subentendida. A noite era considerado o melhor período para a pesca. Esse horário que Deus manda lançar a rede, que Jesus manda lançar a rede, era de noite? Não, já era, sei lá, quase meio-dia talvez, não sei. E Pedro talvez tenha sugerido que, quando peritos, pescando na hora certa, quem eram os peritos? Os pescadores. Pescando em que hora? De madrugada. Quando os peritos, pescando na hora certa, nada apanharam, era inútil tentar mediante o pedido de um carpinteiro. Não sabemos se passou pela cabeça de Pedro algo desse tipo, não sabemos, mas que ele diz, olha, a gente tentou a noite toda, mas tá bom, o senhor falou, nós vamos. Não sabemos, mas aí já ensina uma coisa pra gente. Olha que bonita a ação dele. Se for assim, né, se foi isso que ele pensou, nós não sabemos, a Bíblia não diz, mas se foi isso, a disposição de Pedro de agir conforme a sugestão de Jesus revela o reconhecimento que Pedro reconhece que sua palavra não deveria ser desconsiderada em qualquer assunto que fosse. Então ele está dizendo assim, olha, eu sou perito e eu sei o horário, mas o Senhor é um carpinteiro. Mas eu vou te dizer, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E é o que acontece, ele lança e recebe. O que isso ensina para a gente? A gente tem que tomar muito cuidado com o que os peritos que a gente procura falam, porque a gente vê de tudo, né? Ainda mais nessa época de Covid. Não é verdade? É assim, olha, usa máscara. Aí outro vem, não usa máscara. Bobagem. Aí outro vem, olha, agora você fica em casa. Não, você não deve ficar em casa. A gente ouve tanta coisa e todo mundo é perito. Parece que todo mundo é perito. Mas, na verdade, gente, a gente tem que considerar o que a palavra fala. E você pode falar, Silvana, mas a palavra não diz assim. Por exemplo, que eu devo usar máscara ou não usar máscara. Tá bom, mas diz que você tem que respeitar as leis. É para usar máscara? É para usar máscara. Vocês estão entendendo? Quando não vai contra a palavra, né? Mas a ideia aqui é a seguinte, a palavra final é sempre do Senhor. Quer um outro exemplo? Tem pessoas que pegou Covid na nossa igreja que infelizmente não estão no nosso meio. Eu fico pensando nisso, dá até tristeza, né? Quando juntar todo mundo, você vê que não está faltando. Não é? E tem pessoas que pegaram Covid, como o Manuel da Isabel, que tem diabetes, tem problema de coração, ele é cardíaco, foi entubado e está bem. Está lá. Foi entubado, desestubou, sei lá, tirou o tubo. Pois não. Sim. E Pedro, ao ouvir a palavra do Senhor, né? Então, mesmo tendo essa dúvida, né? Porque ele era conhecedor da pescaria. Sim. E Jesus, o carpinteiro, né? Mas ele ouviu a palavra. E no ouvir a palavra, então, é onde ele fala, sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. Exatamente. Mesmo com essa dúvida. Sim. Né? Confiou, né? Exatamente. Porque ele ouviu. Ouviu. Né? Não é que Jesus chegou e falou, não, lance a rede. Ele primeiro ouviu a palavra, porque a multidão estava ali. Sim. Ele ouviu e no ouvir, então, obedeceu. Exatamente, irmão. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Palavra de Deus, bem colocado, porque ele estava ouvindo a Deus. Aí às vezes você fala assim, eu não tenho fé para tanto. Aí não vou conseguir passar por isso que eu não tenho fé. Vai ouvir a palavra de Deus. Porque ela é o caminho que te traz fé. Enche a tua cabeça da palavra de Deus. Enche. E enche, parece um negócio
ruim não é bom. Enche da palavra de Deus. Passa menos tempo no Instagram. Passa menos tempo na rede social. Estou falando isso para mim, viu, gente? Porque você quer ver uma coisa de 1 minuto, quando você vê, você já está lá um tempão, não é verdade? Para. Medita na palavra. As mulheres estão fazendo devocional de salmos. Para mim está sendo uma bênção, sabe por quê? Porque eu tenho que escrever o devocional. Então, eu passo muito tempo ali lendo, mastigando, e é 1 por dia. Então, você tem que ler. Eu não sou boba nem nada. O Salmo 119, passei para expert da professora Ana Lúcia. Eu falei, Salmo 119 vai ficar para você. E eu peguei lá o salmo anterior, que é o 117, que é 1 versículo. Não, brincadeira, eu peguei uns salmos grandes. Eu, Soraya e a Ana Lúcia. Mas o 119, eu falei, ó, vai ficar com você. Porque ela tem mais experiência, tem mais tempo de magistério para escrever. Mas a verdade é que a sua cabeça fica ali. E é incrível como o Espírito Santo vai fazendo ligação de uma coisa com a outra. Porque você está cheio de ouvir a palavra de Deus. E isso gera fé em você. Isso gera fé. Agora tem um fato interessante. O que aconteceu? Qual foi o resultado dele ter ouvido o sermão, ter feito aquilo que Deus pede, baseado na palavra? Olha o resultado. Esse aqui que é a tilápia. Tilápia, né? Esse peixinho aqui, gente. Olha que bonito. Tem vários tamanhos e tal, mas... Esse aqui é do Brasil. Não sei se lá é o mesmo, mas deve ser. Não sei. Botei aqui só para enfeitar. Ó, obediência traz resultado. Traz resultado obedecer. Obedecer é sempre o melhor. As minhas sobrinhas, quando eram pequenas, tem aquela música da Ana Paula Valadão que fala: mesmo quando parece difícil. Já escutaram? E as pessoas dizem que é impossível obedecer a Deus. É sempre o... Não sei cantar, gente, o melhor. Mas essa música fala muito em obedecer. Eu tenho filmagem delas pequenininha, fazendo devocional e cantando. Para incutir na cabeça dela mesmo. Eu falei, obedecer é melhor. E às vezes eu falava para ela, eu não fui muito obediente. Não fui. Teve um tempo longe da presença de Deus. Na presença de Deus, continuei pecando em algumas coisas. Estou buscando a Deus todo dia, querendo fazer o que é certo, sempre nessa luta que a gente tem, tentando obedecer o tempo todo. Pedindo a Deus para me ajudar a obedecer. Mas por quê? Porque obedecer é sempre o melhor. Sempre traz o melhor resultado, sempre. E olha o resultado que Pedro colhe lá no versículo 6 e 7. Diz assim, ó. Fazendo isso o quê? Obedecendo. Fazendo isso, ou seja, obedecendo. Apanharam grande quantidade de peixe. E isso não era noite, isso era de dia. Né? E o Senhor fala, vai só o barquinho de Pedro lá. E ele pega tanta quantidade de peixe e as redes dele começaram a se romper, porque era muito pesado. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Tipo, 2 barcos e ainda estava afundando o barco. Vendo isto. E aqui, vou parar... Só para a gente pensar na consequência da obediência. Primeiro, eles estavam desanimados pela tentativa frustrada, porque passaram a noite inteira fazendo. Gente, isso aqui lembra muito o ministério da gente. Muito. Porque, às vezes, o que acontece? Você labutou lá a noite inteira. Né? Você está no seu ministério, você não vê nada acontecer. Eu sempre penso em Jeremias. Porque Jeremias... Tem até lamentações de Jeremias, né? Porque Jeremias era um ministério que Deus falou, ó, você vai pregar, ninguém vai acreditar, mas você continua pregando. E ele vai. Você vai pregar e eles vão ser levados cativos, mas você prega. Não é que ninguém acreditou, com certeza alguém acreditou na pregação dele, mas não foi um sucesso, assim, sabe, tipo uma mega igreja? Ele não teve uma mega igreja, não teve sucesso. Às vezes a gente avalia o resultado pela quantidade, e não é bem assim. Não é verdade? Ele vai, prega. Imagina a frustração. Anos se aprimorando. Às vezes isso acontece com a gente. Prega, visita, ora e vai. Principalmente quem é pastor, né? Presbítero. E de repente nada está acontecendo. A sogra da minha irmã contava uma história
de uma missionária que foi para um lugar na Índia muito pobre. Eu não sei se eu vou contar direito, tá, gente? Que eu estou com a cabeça meio esquecida. Eu até acho que eu peguei Covid e já sarei. Porque dizem que dá problema de memória, né? Eu tô com... Eu não sei, eu fiz 50 também, pode ser que seja a idade, eu não sei. Mas eu sei que é mais ou menos isso. Ó, ela foi ser missionária e a sogra da minha irmã ajudava financeiramente, então tinha notícias dela. E ela ficou num lugar muito deuses lá da Índia e tal. Pregava, ninguém escutava. Pregava, ela não via efeito. E ela morava num lugar pobre e que ela morava tipo um quarto, assim, um negócio muito simples. E ela ficou doente. Ela foi ficando doente. E pouca gente ia lá para ajudar ela. E ela louvava. Era uma irmã pentecostal, ela louvava e às vezes ela falava em línguas que ninguém entendia. Pelo menos os que estavam com ela. Mas algumas pessoas que passavam entendiam ou se sentiam tocados e entravam, sem ela ir lá fora chamar. Essas pessoas que entravam queriam saber mais sobre Jesus, e aí ela pregava de Jesus. Aí você fala, que bênção, né? Ela teve essa doença, mas depois ela sarou. Não, ela faleceu. Tanto que na época que a sogra da minha irmã contou, eles estavam fazendo uma vaquinha para tentar trazer o corpo, que é caríssimo, né, para o Brasil. Não sei se conseguiram. Mas o fato é, ela na cama, doente, orando, cantando, louvando a Deus, o fruto do trabalho dela foi muito maior do que quando ela saía, visitava, pregava, falava e tudo mais. Porque o poder está na palavra de Deus, no propósito de Deus. O nosso papel é prega. Não é isso? Quem convence? Espírito Santo. E às vezes a gente fica desanimado. Porque fala, não estou vendo o resultado. Você não vai ver muitas vezes. Mas olha que interessante, a obediência dele ao comando do mestre, não ao comando do que ele sentia. Né? O coração é enganoso. Às vezes você fala, eu estou sentindo que eu não devia fazer isso. Vai no comando do mestre, vai na Bíblia e vê o que você deve fazer ou não. Não só o que você sente, mas principalmente pelo crivo da Bíblia. O que a Bíblia diz que você tem que fazer? Porque sentir, a gente sente muita coisa, não é verdade? Não é? Muita coisa que não é boa. Então a gente tem que, não pelo que a gente sente, mas pela fé. Eles foram abençoados por causa da obediência de Pedro. Mas não só isso, eles repartiram a bênção, porque outro barco também foi abençoado. Olha só como é multiplicada a obediência. Você pode não ver no momento, mas você está sendo abençoado e abençoando. E aí no versículo 8 e 9, gente, olha que interessante. Diz assim, no 8. Vendo isto, eu até botei título ali, vendo e à vista. 8 e 9, ó. O vendo está no comecinho do 8 e o 9, pois à vista. Como o irmão falou, Pedro tinha escutado Jesus. Jesus foi na casa da sogra dele, sarou, milagre. Tirou a febre dela assim, não é? O verbo para a febre dela ali que ela teve, lá no grego, diz que não era uma febrezinha simples, porque tem pessoas que podem falar assim, na verdade ele não curou. Emocionalmente, ela devia estar com uma febre emocional, e Jesus foi lá e ela... Não, era febre, ela estava doente. E o Senhor curou, Pedro viu, era a sogra dele, certo? Aí ele ouve a palavra, ouve. Dá um passo de fé, sobre a tua palavra lançarei a rede. E aí, quando ele vê o resultado disso, porque a Bíblia fala, vendo, à vista, o que acontece dele? O que acontece com ele? Ele se convence. Ele fala, isso tudo é muito real. Isso acontece com a gente também. Eu tenho certeza que se desse liberdade para todo mundo falar que não dá tempo e falasse assim, você tem uma história assim de milagre, que pode não ser para ninguém um milagre, mas para você foi, você vai ter. Só que os dias vão se passando e a gente se esquece das coisas que o Senhor fez. Parece que a gente precisa ver de novo uma outra coisa acontecer. Mas veja, os milagres estão relacionados com incredulidade. Lugares que as pessoas eram extremamente incrédulas, precisava de milagre. Quer um exemplo? Na África.
Quando eu fui para a África, eu lembro que eu estava de carro andando lá com um pastor, que eu mal conhecia, aliás, mas estava com um grupo lá que eu também não conhecia direito, mas era tudo irmão, e eu estava andando com esse pastor e eu falei para ele, eu queria saber as histórias mirabolantes, sabe, que a gente ouve falar da África. Eu não tenho assim, um ministério voltado para essa coisa, meu ministério é ensino, mas é tão legal ver aquelas histórias que tinham não sei o quê, que fez uma coisa, né, que a gente escuta aí nos testemunhos, eu queria ouvir dele. Ele olhou para mim, nunca mais esqueço, ele olhou para mim assim e falou, Silvana, não vou contar nenhuma para você. Eu falei, pastor, mas eu queria ver um testemunho penteca, assim, sabe, forte. Ele falou para mim assim, eu não vou contar porque vocês não acreditam. Na cabeça de vocês, vocês escutam isso e ficam, mas peraí, como é que pôde acontecer? Se a dona Luísa estivesse aqui, ela ia falar, é isso mesmo, Silvana. Não ia falar? Porque ela foi para lá e ela viu. Tem coisa escabrosa. O próprio Nidovaldo falando da cobra, né? Então, assim, tem umas coisas lá que você fala, não é possível. Mas a gente lá tem necessidade, muita necessidade de milagres assim. Porque o outro lado também lá é muito forte. Então, onde tem também muita incredulidade, tem também muitos milagres. Porque eles também veem muita coisa. Não é verdade? Eu lembro que uma missionária que veio para cá, ela ficou em casa, ela contou, isso aconteceu com ela, gente. Ela falou, Silvana, tem testemunho que a gente não dá aqui no Brasil e em algumas igrejas, porque eles não vão acreditar. E a gente não quer fazer a pessoa pecar, né? De incredulidade, então é melhor não falar. Tem que ter essa sabedoria de Deus, saber para quem fala, em que igreja fala. Mas eu me lembro que ela disse que eles fizeram um evento de mulheres para reunir, e lá tem muita gente, né? Então reuniu várias mulheres. E ela disse que quando ela entrava no evento, ela olhava, ela trabalha numa escola lá, tinha sempre 3 crianças jogando carta. Olha que história louca, tá? Estou contando para vocês, eu sei que vocês não vão acreditar muito, talvez, mas só para vocês terem uma ideia. Aí os meninos jogando carta, todos sem roupa. Mas isso na África, na região que ela estava, não é um negócio muito absurdo, porque tem muita gente que não tem muita roupa. Então, eles têm uma cultura lá, que eu não sei como é que é, mas não era uma coisa tão absurda. Mas, totalmente sem roupa ali, era uma coisa meio estranha, e jogando carta na entrada. 3 meninos. E ela achou aquilo estranho, mas o evento era para mulher, ela entrou. Mas como ela trabalha com criança, ela falou, mas que estranho isso. Mas não tinha tempo de parar para falar. Outro dia voltou, estava eles lá jogando carta. No 3º dia, uma irmã que tinha ido lá, eu acho que falou, a gente precisa orar. Porque aquilo ali não é normal. Aquilo ali é feitiçaria. Ela disse que a irmã orou e era um ambiente não tão, tipo assim, que não tem tantas saídas assim, o lugar que eles estavam. A irmã orou e os meninos desapareceram. Desapareceram. Aí ela falou, eu não sei se aqueles meninos eram pessoas, não sei se era espírito, ou se era pessoas com espírito que saíram. O fato é que desapareceram, a gente nunca mais viu. Aí ela falou, e contou mais coisas, gente, que eu não vou contar mesmo. Mas eu escutei e falei, eles devem ter saído. Eu tentando justificar como é que foi que aconteceu. Para eles lá não, eles acreditam, porque eles veem muitas coisas. Gente que faz aquela macumba de rapar a cabeça, esse pastor me contou só isso. Ele falou, Silvana, tinha uma membra que ela fazia o negócio da cabeça raspada, eu não sei, não entendo nada disso, graças a Deus. Mas disse que ela tinha que ficar na água. Falou, ela tinha que ficar 3 meses na água. Aí eu falei, pensei comigo, deve ser horrível ficar 3 meses dentro da água, mas lá é calor. Você senta na água, alguém traz comida para você. Eu falei, nossa, mas daí ficava alguém trazendo comida? Aí esse pastor, ele era muito engraçado, ele olhava assim para mim. Ela ficou dentro da água. Pastor, como é que ela ficou dentro da água? Ela ficou dentro da água. Eu nem perguntei mais, porque eu falei, eu vou pecar. Eu não sei o que rola lá, não é um lugar que Deus me colocou. Então, mas o fato é, às vezes, tem que ver para acreditar. Pedro deixa claro no texto que ele vendo, ele teve que ver o peixe. Não adiantou a sogra ter acabado a febre dela. Ele viu vários peixes. E olha que interessante. Qual é o comportamento dele quando ele vê? Pedro eu acho fantástica a história de Pedro. A gente critica ele.
tem muita gente que fala de Pedro, mas foi um super apóstolo. Não sei se tem essa classificação de apóstolo, ninguém é super. Mas eu acho fantástica a história dele. Por quê? A visão de Deus nos leva à consciência do nosso pecado. Porque quando ele vê, fala, não, isso aqui é Deus mesmo, isso é um milagre. Isso aconteceu. Qual é a postura dele? Olha que interessante. Vamos ver aqui, ó, no versículo 8. Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Ou seja, ele reconheceu que é Deus. Ele estava ali do lado de Jesus, Jesus foi na casa da sogra, pá, emprestou o barquinho, beleza. Mas só naquele momento que ele se prostra, quando ele vê. E aí, ele disse, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Uma coisa que a gente aprende é que o verdadeiro encontro com Deus nos faz ver que nós somos pecadores e não merecedores de nada. Por que eu estou falando isso? Porque o caminho da salvação é só por Jesus. E por quê? Porque Jesus morreu na cruz pelo pecado que você tinha que pagar. Gente, isso é muito difícil de explicar para a criança. Porque a criança não se sente pecadora. Mas é muito difícil para os adultos também. Porque hoje em dia está tendo um tipo de teologia que é muito voltada para o você é maravilhoso, você é bom. Eu vou até falar umas frases aqui que a gente ouve na internet e é bom rebater. Tem pregadores da internet que falam assim, ó, você é o centro do coração de Deus. Vi uma pregação também esses dias que falava assim, olha, se Jesus estivesse no lugar de Adão, ele também pecaria. Porque ele faz tudo, como se Eva fosse a igreja, não sei que relação que ele fez, ele faz tudo pela igreja. Por isso que Jesus morreu por nós, que nós somos o centro do coração dele. Nós não somos. Nós somos amados, porque senão Jesus não morreria na cruz por nós, não é verdade? Somos importantes para o Senhor, mas presta atenção. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. O Roberto, a gente foi com o Roberto no... Como é que chama, Roberto? Aquele encontro que a gente foi? Eu não entendi, Roberto. E Congresso Perspectivas. E é muito legal, porque das pregações lá, o que mais realmente me chamou a atenção é o seguinte, a gente passou por uns anos no Brasil que você falava, você tem que pregar para as almas, sair do inferno. E se ele for para o inferno, você não pregou. Era muito voltado, eu quando cresci era a coisa do inferno. A minha avó botava a última trombeta, quem já ouviu? Já ouviram a última trombeta? Ou a pessoa se converte, ou a pessoa se converte. Já falei isso, a minha avó tinha uma tática de evangelismo. A pessoa ia em casa... Ela entrava, tinha um quadro gigantesco dos dois caminhos. Já viram o quadrinho? É a turminha da minha geração, ó. Quem é da minha geração aqui dos 50 sabe. É os dois caminhos. Porta estreitinha, porta larga. Então, a minha avó já mostrava o quadro. Olha, quando a pessoa não era crente. Olha que interessante, já viu esse quadro aqui? Tá vendo que a porta é estreita? Ela era assim. Era o evangelismo dela no terror. Sabe assim? Na força do terror. Aí, a pessoa tomava café e tudo mais, aí ela sentava com a pessoa na sala e a gente era obrigado a ouvir, eu sabia de cor a última trombeta, sabia de cor, porque a visita tinha que ouvir a gente também. Sentava na sala e punha a última trombeta, se você não ouviu, ouça. É desesperador, é um discão. E eu lembro da mulher gritando lá no disco, é o arrebatamento, né? E a mulher gritando assim, eu devia ter cuidado mais da minha vida espiritual. Eu devia ter... Porque ela ficou. Gente, eu dormia tendo pesadelo com aquilo. Verdade, tinha pesadelo com aquilo. Ficava, gente, a visita às vezes nem voltava mais lá em casa, porque minha avó ia atacar a última trombeta e o quadrinho lá do negócio. Mas era o jeito dela. O que a gente aprende com isso? Era no terror, na força do terror. Vamos, ó, tem o inferno. Mas a verdade, no perspectiva, você vê que você prega, você evangeliza para que o nome do Senhor seja conhecido entre as nações. É para a glória do nome do Senhor. É para a glória dele. Esse é o nosso primeiro alvo. E por amor às pessoas. Por isso que os 2 grandes mandamentos é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu prego para a glória do Senhor. Mas amar ao próximo como a si mesmo. E prego para que essa glória alcance as nações, alcance as vidas e alcance as pessoas. E a consequência disso é um dia esse Deus maravilhoso preparou um céu que você vai morar.
Então, é preciso que o homem saiba que é pecador. Se ele não souber que ele é pecador, ele não vai achar que precisa de redenção. Ele vai achar que ele precisa de peixe. Que é o milagre aqui, né? Um dos milagres. Essa passagem tem 2 grandes milagres. É a multiplicação do peixe, mas o peixe, ele come e dá fome de novo. Então, tem pessoas que vai para Jesus, eu não estou bem, meu coração não está bem. Puxa, eu vou ser muito amado na igreja? Eu vou ser muito amado, então eu vou. Mas não entendeu que é pecador. E por não entender que é pecador, tem até uma postura de que todo mundo tem que fazer tudo para ele. Ele não se vê como pecador. E olha só, o homem é pecador, condenado ao inferno. Isso é verdade. Desesperadamente da redenção de Jesus, porque mesmo que ele seja bom, ele não vai para o céu. Só por meio de Jesus. Deus nos ama e deu seu filho. É verdade, o homem é importante para Deus. Ele é amado do Senhor. E você tem que falar isso para quem você vai evangelizar. Mas é preciso o reconhecimento do pecado e a necessidade da fé em Cristo. Não tem redenção se não tiver confissão de pecado. Tem que confessar o pecado. E às vezes a igreja, muitas linhas, anestesiam, que é a palavra que o Iago usa, anestesia aquele povo que está escutando a palavra, dizendo, você é amado, venha para Jesus como você está. E é verdade. Tudo que eles falam é verdade. Mas tem que mostrar, orar para o Espírito Santo apontar nele o reconhecimento do pecado. Porque senão não é uma conversão de fato. É um culto bom, fez bem para a autoestima dele, ele saiu dali encorajado, mas será que teve arrependimento, teve confissão de pecado? E essa é a nossa preocupação. Olha que interessante. Jesus acaba dizendo assim para ele, no versículo 10 e 11, olha, no 10 ele diz, pois à vista da pesca que fizeram, o 9, a admiração se apoderou dele e de todos os companheiros que estavam lá, bem como Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo. Se ele falou não tenha medo, é porque João estava com medo. A postura de João dizendo assim, ó, Senhor, afaste de mim, porque sou pecador, lembra Isaías, quando a glória de Deus chega, que ele abaixa e fala, não vou olhar. No Antigo Testamento, porque ele sentiu ali que ele morreria. E Pedro tem essa sensação, eu vou morrer, porque eu sou pecador, se afasta. Mas olha que interessante, se afasta de mim. Não é porque eu sou pecador. E aí Jesus faz o chamado. Não tenha medo, não tenha medo. De agora em diante você será pescador de gente. Olha que interessante. De agora em diante. Antes não dava. Não dava para você ser pescador de homens. Agora que você reconheceu que é pecador, e agora que você reconheceu que o poder está para multiplicar peixe, não no seu conhecimento, mas na minha palavra, agora você pode pescar homens. Vê que interessante que o Senhor nos ensina aqui hoje, essa manhã, que o poder para convencer o homem não está em nós, o nosso papel é obedecer. Vai lá e joga a rede. Obedeço. Quem faz o milagre é o Senhor. Quem convence o homem é o Senhor. E outra coisa, a gente aprende isso. E a segunda coisa, para eu fazer isso, para eu ser pescador de homem, eu preciso primeiro, eu tenho que ter um reconhecimento de quem é Deus, do meu pecado, da situação que eu estou. Eu não vou altivo falar para o outro. Eu vou humilde, porque eu sei que eu sou pecador. Olha que interessante. Esse serás pescador de homem, no grego, significa um tempo contínuo. Não vai ser um momento, você vai estar sempre pescando homens. E aí você fala, homens, pescar homem. Isso eu não sabia, gente. Porque a gente já leu essa passagem várias vezes, mas isso eu achei fantástico. Pescar é desse verbo aí, zogreu. Esse pescar que Jesus usa para falar, você vai ser pescador de homem, é diferente dos outros momentos do texto que fala sobre pescaria. Este verbo significa pegar vivo. Olha que fantástico, pegar para a vida. Então, quando Jesus fala isso para Pedro, porque o peixe, você pega o peixe, ele morre. Aí você come o peixe. Então, você vai ser pescador de homem? Vai sair matando as pessoas pescando? Não, ele fala o seguinte, você vai pegar e trazer para a vida, trazer para mim. Isso. Você pega vivo para comer para matar o pescador. Não, você vai pegar vivo para ele ter mais vida. Você vai pegar vida para ter vida. Você vai trazer a vida para quem pode dar vida.
E a gente, o grego é muito rico, a gente não tem essa riqueza toda. Então, eles traduzem como pescar. Você não entende a dimensão do que Jesus falou. Mas para Pedro ali, ele entendeu. Ele falou, eu vou resgatar vidas para Deus. E, irmãos, qual é o grande milagre? A quantidade de peixe, não é um milagre? Mas se você prestar atenção no texto, ele acaba assim. Vamos ler junto? Qual que é o último versículo? Olha o que ele diz. E... o que ele deixou? Barco, peixe, o milagre ele deixou para trás. A sogra que foi curada, a mulher não, porque a mulher acompanhava ele nas viagens, estava lendo sobre isso. A mulher ia junto. Ele era casado, né? Tinha sogra, era casado. E ele deixou tudo para trás. O milagre do peixe, porque o peixe é o alimento do dia a dia. Às vezes a gente quer um milagre, né? Ai, Deus, queria tanto milagre, queria comprar minha casa. Não tem nada de errado nisso, viu? Ora, trabalha e peça a Deus para que você viva bem aqui nessa terra, presenteie as pessoas que você puder, ajude quem você puder. Mas o maior milagre que o Senhor faz no lago ali é a vida de Pedro. Aqui é o chamado de Pedro. Multiplicou peixe? Multiplicou. Isso é um milagre? É, mas o maior milagre foi Pedro. Então, o peixe foi milagre? Foi, porque é necessário comer, é necessário trabalhar, é necessário se alimentar. E Deus pode e faz. Mas o maior milagre mesmo é quando ele larga tudo isso para Jesus. Ou seja, o que ele está dizendo com isso tudo? Eu sou pescador, é a minha profissão, é o meu jeito que eu aprendi na vida, é o meu ganha-pão, é tudo mais. Mas eu lancei a rede, agora eu sou seu, eu vou te seguir. E eu queria chamar a atenção para vocês de quem foi esse homem, para a gente encerrar. Que aqui, em Lucas 5, diz assim, Senhor, afasta de mim que eu sou pecador. Mas que lá, em Mateus 14, 28 e 21, quando o Senhor está ali no mesmo mar, o que Pedro fala? Ó, é o Senhor mesmo? Então me chama que eu vou até o Senhor. Abre lá, gente. Ó, Mateus 14, é porque quando bate o sinal tem 10 minutos, né? Ó, Mateus 14, eu vou ler o 28, que está marcado aqui na minha Bíblia. Ó, então Pedro disse... Não, vamos ler lá do começo, né, no 28. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados. Certo? E aí, o que acontece? E olha que interessante, espera só um pouquinho. Ele está falando que era no cair da tarde, de novo, o povo está indo pescar lá. E aí, de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, Jesus estava lá orando, né? Tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães. E aí, os discípulos, porém, vendo Jesus andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então, Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse, venha. Olha a transformação, esse Pedro que antes não fica perto que eu sou pecador, agora ele entende que pelo poder, pela palavra do Senhor. Ele não fala, é o Senhor, então é o seguinte, eu vou até aí. Ele não diz isso, mas ele diz o quê? Se é o Senhor, mande que eu vá, porque sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Sobre a tua palavra eu ponho a minha fé. E ele vai. Outra passagem desse mesmo Pedro, olha que interessante. Em Mateus 16, 13, por que eu estou falando isso? Porque tem várias passagens falando de Pedro, coisas maravilhosas sobre Pedro. E tem várias passagens também mostrando que Pedro era como eu e você, que também erra. Olha que interessante, o Afonso me mandou isso esses dias. Ixi, quando bate significa o quê? Acabou? Posso acabar? Pode? Olha que interessante, vou falar rapidinho. Ele reconheceu Jesus. No 16, 13, olha que interessante, irmãos, ele fala assim. Indo Jesus para a região da Cesareia, Filipe perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o filho do homem? E aí ele vai falando, vou pegar só a parte de Pedro. Ao que Jesus perguntou, e vocês, para os discípulos, quem eu sou? Quem dizem que eu sou? E aí Pedro responde, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha, ele reconhece. Só que daí, Jesus fala para ele, bem-aventurado é você, Simão,
porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está no céu. Nossa, você tem uma revelação divina. Seguindo abaixo, olha o que acontece. Ele repreende Jesus. Olha que interessante. Aqui ele fala: o Senhor é o Deus vivo. Aí embaixo, no versículo 21, ele diz assim, ó. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas e tudo mais. E ele disse dos principais sacerdotes que fosse morto no terceiro dia e ressuscitasse, porque era profético. Isaías tinha profetizado do servo sofredor. Eles já deviam saber, mas eles não tinham se atentado a isso. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, disse: sai da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço. Ele está falando de Satanás mesmo. Mas a mesma pessoa que num minuto está reconhecendo, no outro não entendeu ainda muito bem. Isso é diferente da gente? Não. A gente parou de pecar? Infelizmente não. Mas a diferença é que ele sempre volta para a palavra de Deus. Ele recusou a lavagem dos pés quando Jesus foi lavar. Depois vocês lêem em casa. E aí ele falou: não, o senhor não vai lavar meu pé, não. Ele falou: se você não deixou eu lavar, não tem parte comigo. Eu falei: então lava tudo. Então, tipo assim, ele era nós. 880. E a gente é assim também. Então você fala: nossa, isso, olha, isso, graças a Deus eu estou bem. Daqui a pouco você está pecando naquilo. Último. Malcolm lá, né, que ele pega a orelha do Malcolm, pá, corta a orelha, você fala: nossa, ele é violento, é o guarda-costas de Jesus. Aí passa um tempo, o que acontece? Nega Jesus. 3 vezes. É por isso que tem o galo. Você sabia que a Igreja Católica tem aqueles galos lá em cima? Tem um galo lá em cima? Sabe por que tem o galo? Diz que é para onde você estiver, você olhar para o galo, porque o galo é um personagem universal, né? Em qualquer lugar do mundo, você olha para o galo e lembra de não negar a Cristo. Não é legal? Eu não sou católica, nunca fui, mas eu sei das coisas dos católicos. Eu achei legal isso aí, devia botar um galo aqui, pastor. É brincadeira. E por último, essa passagem é maravilhosa, eu vou encerrar com ela. A passagem de João. Gente, tá nós, Pedrão, de novo, lá no mar, passou aquela vida de 3 anos com Jesus, e vamos que vamos. Aquela luta, vai preso, volta, Jesus ressuscita, ele está desanimado e ele negou Jesus. Aí chega lá em João 21, tudo bem eu acabar aqui, gente? Se quem quiser, precisa sair, pode sair, mas eu acho que era importante falar isso. Olha só, o que acontece? Jesus volta, eles estão no mar. Olha que bacana essa passagem, depois você lê em casa. Eles estão no mesmo mar, porque Tiberíades é o mar da Galileia, e é o mesmo centro nervoso ali. Aí o que acontece? Então Jesus disse, de novo, ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Tinha acontecido a mesma coisa. Pescaram muita coisa. Jesus lhe perguntou: filho, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Ou seja, pescaram a noite inteira e nada. Então Jesus disse: vocês imaginam o efeito disso para Pedro? Que estava arrasadão, porque tinha negado Deus 3 vezes? Então Jesus disse: joga a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande a quantidade de peixe. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, ou seja, ele botou a roupa, pulou no mar, porque devia estar a uma certa distância. E os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltar em terra, viram ali brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhe disse: tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Agora presta atenção nisso. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Presta atenção. Quem pulou primeiro para chegar antes na praia? Pedro. Botou a roupa, saiu correndo, papapá. Quando ele chegou na praia, eu tenho para mim, tá, gente? Conjecturando. Ele ficou lá esperando o povo chegar. Talvez porque não sabia como chegar em Jesus. Sabe quando você faz um negócio terrível? Tipo assim, já viram aquela música? Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro o meu coração. Pequei.
peço perdão, vou de novo com aquela cara de pau. Senhor, me perdoa de novo. Pedro devia estar muito mal. Aí ele vai para a praia. Aí chegam os outros. E tem um detalhe aí que sempre passou despercebido. Eu ouvi um pastor falando sobre isso, achei interessantíssimo. Quem será que contou os peixes? 136. Não sei, a Bíblia não fala, mas eu acho que foi Pedro. Porque sabe quando você está sem graça no ambiente, você não sabe o que fazer, você não sabe onde colocar a mão, não sabe o que fazer, você fala, eu vou contar os peixes aqui. Porque ele pulou na praia primeiro, mas não foi falar com Jesus, e depois, posso dar risada. A Bíblia não diz que foi Pedro. Mas dá para imaginar, porque é só nesse lugar que mostra a quantidade. Se não foi Pedro, foi qualquer outro discípulo, mas alguém contou. Eu imagino que ele estava sem graça. Ele não sabia como chegar. E aí, olha só, venham comer, Jesus, venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem é você. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, olha que interessante, Simão, e aí vocês conhecem, filho de Deus. O que eu achei interessante nisso é que na ceia, o Senhor distribuiu o pão e o vinho. E disse, esse é meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Esse é meu vinho, esse é o vinho que representa meu sangue, fazer isso em memória de mim. Aqui ele senta com os discípulos e diz assim no 9, saltaram em terra, viram brasas com peixe por cima e também pão. Jesus disse, traga alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Quer ver, ó? Quem é? Ninguém teve coragem de perguntar quem é você, no versículo 12, porque sabia que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu para eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. Quando eu li isso, eu lembrei da ceia. É Jesus repartindo o pão e repartindo o peixe. Para mim, é como se o Senhor estivesse falando para Pedro, olha, eu dei o meu sangue. Fazer isso sempre em memória de mim. Agora eu estou distribuindo o peixe. Vai lá pescar pessoas vivas para a vida. Isso deve ter sido muito representativo para ele. E a gente aprende o seguinte, Pedro, no fundo, o grande milagre foi na vida de Pedro, não foram os peixes. O Senhor me chamou, estou falando na primeira pessoa, vamos ler? O que está dizendo aí? O Senhor me chama. Você vai falhar, mesmo depois que você se converter. Mas Deus te chama assim mesmo. Segundo, eu não posso ser o mesmo. Ah, gente, mas eu sou assim mesmo. Você tem que mudar porque você conheceu a Cristo. Terceiro, arrependeu sinceramente? Volta. A ceia é assim, não é? Examine o homem a si mesmo e vá embora. O que fala? Tome o pão e tome. Não é para você ir embora. Você pede perdão e volta à comunhão. Quarto. Lembra quando Pedro prega 3.000 pessoas do jeitão dele? Né? Outra. Tem um problema sério de caráter? Deus muda. Deus mudou Pedro. E último. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome da glória, porque só o Senhor que faz. Irmãos, Pedro morreu. Eu até trouxe aqui para você ver. Se você tiver vontade, leia, porque mostra o que a tradição bíblica fala de Pedro. Pregou por vários lugares. A tradição diz que quando foi ser crucificado, pediu, vira a cruz, porque eu não mereço morrer como Jesus. Ele foi um homem sensacional, porque Deus pode fazer qualquer um de nós pessoas sensacionais no reino dele. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo exemplo de Pedro. Obrigado porque o Senhor também nos chamou para sermos pescadores de homens, Pai. Muito obrigado e nos ajude a fazer isso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu trouxe da editora isso aqui, ó. Se alguém tiver interesse, tá? Porque algumas irmãs encomendaram, que é um material sobre... Vai trabalhar com crianças da igreja sobre abuso infantil. Então, é bem legal para pais e professores trabalharem, sabe? Para a criança saber falar e tudo mais. Tá ali fora. O kit está em promoção. Tudo está em promoção. Então, você dá uma olhadinha. A Cláudia está ali, que eu já botei ela para passar o cartão. Obrigada, irmãos. Desculpa passar muito do tempo, tá bom? Deus abençoe vocês. Domingo que vem é Jesus da onde? Agora estava no lago. É aqui com a gente? É aqui com a gente. Jesus aqui com a gente. É isso, pastor, que já falou? Não. Eu não entendi o que ele falou.